Bom dia a todos, todas e todes. Eu tenho a honra de estar aqui sentada nessa mesa ao lado da Evelyn Rocha Teixeira, que foi minha colega do curso, nos conhecemos no curso de análise das teorias de gêneros e feminismo da América Latina. E assim, de pronto, as nossas almas se conectaram. Para todo sempre. Para todo sempre. E eu quero apresentar, como eu estou dizendo, eu tenho a honra de apresentá-la aqui para vocês. Ela é mestre em teoria e pesquisa do comportamento aqui pela UFPA, é especialista em teorias de gênero e feminismo na América Latina, aqui pelo GPEM da UFPA, especialista em controle, prevenção e intervenção na violência, aqui pela UFPA, e é psicóloga das varas de violência doméstica, psicóloga da Santa Casa e conselheira do CRP, do Conselho Regional de Psicologia. Seção Pará e Amapá. Eu acho que a gente... Isso. Bom, então, como é de praxe, no CRP eu vou fazer minha autodescrição, né? Até porque a gente tem muitas pessoas acompanhando e esse material ficará no YouTube. E aí para as pessoas... Eu sou uma mulher considerada mid-size, ali na base dos 100 quilos GG. Tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, com grandes mechas brancas, as quais eu muito me orgulho. Estou vestindo um vestido longo, preto, mas com uma grande estampa de flor na parte do busto e da barriga. E estou com sapatinhos lilazes. Parece de fada. Lindos. É isso. Sim, sou lida como uma mulher branca. Eu acho que isso a gente já consegue ter uma ideia, né? A gente vê ainda hoje uma grande diferença no peso da mão da justiça quando está julgando um filho de desembargadora branco que foi pego com drogas e um menino da periferia. A violência policial, ela também tem uma imagem de busca, né? Os policiais, quando saem na rua, sabem muito bem quem eles estão procurando para fazer o batulejo, né? E quem que eles vão tratar de uma maneira extremamente cortês, dizendo tudo bem que seu filho matou esse trabalhador, né? Liberando a vida das pessoas que já estão numa condição de vulnerabilidade na nossa sociedade. Mas, de repente, o seu coração baterá não por meninos, mas por meninas. Tem essa possibilidade. Ou baterá pelos dois, ou por nenhum, inclusive. Porque identidades aroás existem, né? Ou possa ser que o coraçãozinho bata por um, a pepeca bata por outro. Temos muitas possibilidades aí de orientação. Ou então, ela efetivamente seja uma menina cis, que se identifica com um gênero que lhe foi atribuído a nascer. Seja uma menina hétero, que goste de meninos, mas tem uma expressão de gênero mais masculina. Não se sinta confortável com todos os frufrus que lhe são impostos. Talvez não sinta necessidade de enquanto menina. Então, assim, são muitas possibilidades de realização pessoal ao longo da vida. E a gente não precisa seguir as prescrições de gênero que nos são assinaladas. E aí ela ficou assim... Nossa, eu ódio gênero comigo. Porra, desculpa. Mas né? Já faz parte do nosso cotidiano. Como a gente interage com as pessoas. A gente vê o mundo desse jeito. Quando visualiza um menino, a gente visualiza um menino danado, que sobe nas coisas, que derruba as coisas, que brinca de bola, que brinca de... Né? E quando a gente vê uma menina, a gente visualiza a menina doce, quieta, delicada, sensível, boa cuidadora, por isso que eu vou dar bonecas para ela, porque ela já vai cuidando da bonequinha desde neném. E quando a gente fala em sexo, o que a gente tem? Não foi o desenho todo. Mas tá. Autoridades médicas e legais determinam que sexo somos segundo o referencial binário.
né? As nossas documentações no hospital, elas só têm dois quadradinhos, M e F. Você só tem como assinar lá que aquela criança é macho ou fêmea. Como se não existissem crianças intersexo. Não coincidentemente, a Santa Casa recebe muitas crianças intersexo, né? Porque a gente tem todo um aparato de atendimento no ambulatório, desde que essa mulher está grávida, até depois para ela ganhar esse neném. Então, algumas crianças intersexo nascem com algumas condições junto, por exemplo, problema de coração, algumas situações de saúde que demandam um cuidado maior. Mas a genitália ambígua não deveria ser um deles. E o que a gente vê é que ainda hoje se pratica a mutilação genital de pessoas intersexo, com base exclusivamente no cariótipo. Então, esse médico vai pedir o xixi, né? Como se isso determinasse gênero. Né? E aí, essa criança vai ser consertada, vai ter esse corpo consertado de acordo com o seu cariótipo. Então, se é uma pessoa XX, terá que ter vagina, se é uma pessoa XY, obviamente terá que ter um pintinho. E aí, o bebê recém-nascido é mutilado ainda hoje, com a Organização Mundial de Saúde, contrariando das pessoas intersexo, inclusive contrariando as próprias pessoas intersexo, da sociedade binária que a gente vive. A disforia não está dentro, ela está fora. E aí, a gente já tem umas dicas muito legais. De que quando a gente fala de gênero, a gente está falando, então, de identidade. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de formas sociais de poder, a forma como as pessoas são hierarquizadas na nossa sociedade, em que a mulher preta está aqui prestando cuidados e o homem cis hétero branco vai ser o grande receptor de cuidados nessa sociedade, onde a grande sobrecarga mental vai ficar para as mulheres pretas aqui e o grande conforto, né, e bem-estar na sociedade vai ser reservado aos homens cis hétero. E a gente vai ter também, umas figurinhas vulgares, formas diferenciais de violência. Né? A gente vai ver. Acho que ainda tem. Tá cheio. Obrigada. A gente vai ter que, na nossa sociedade machista e patriarcal, algumas pessoas se sentem autorizadas a serem violentas com outras. Né? Vocês conseguem colocar os personagens aí? Quem são as pessoas que se sentem autorizadas a serem violentas na nossa sociedade? Quem são as pessoas que são violentadas com grande frequência na nossa sociedade? A gente sabe. Né? O quanto isso se mantém, o quanto é difícil enfrentar a violência de gênero. E aí, quanto a causa? Só para ilustrar, nesse afã de tentar formar um grupo para fazer letramento de gênero com quem trabalha na rede, nesse afã de tentar buscar clínicas escola que possam dar atendimento às mulheres que vêm das varas de violência doméstica, né, numa perspectiva de gênero mesmo. Passo a mão, começo a ligar para as clínicas escola, das diversas faculdades, e aí eu digo, pois é que o Tribunal de Justiça precisa encaminhar, então a gente quer formar um grupo de supervisoras de estágio que tenham uma pegada feminista, que possam receber, tem um letramento de gênero, né, que possam receber essas mulheres para ajudar elas a sair da situação de violência. E aí a colega do outro lado diz, não, pode mandar, a gente aqui trabalha com gênero sim, a gente sempre pergunta como é que se identifica. Oi? Né? Mas por que isso acontece? Quando a gente fala, mesmo hoje em voga, é a identidade trans, né? A identidade cis.
Mas não é só isso. Quando a gente fala de gênero, a gente também está falando dessas relações desiguais de poder na sociedade, e a gente precisa de profissionais na rede que tenham ciência e que saibam trabalhar com essa disparidade de gênero entre homens e mulheres. Então, assim, já misturando algum... para a gente passar para a próxima parte, Judith Butler passa um grande pedaço do livro falando sobre o dimorfismo sexual, né? Do quanto as pessoas ainda se utilizam dessa lógica binária, da diferença de corpos entre homens e mulheres para justificar algumas condutas, algumas escolhas, né? E aí ela vai dizendo que esse dimorfismo não é tão dimórfico assim, né? A diferença entre homens e mulheres ela está relacionada à cultura. Os estereótipos de gênero estão relacionados à cultura, né? Mas também ela quebra um pouco a ideia de que a gente tinha de que gênero é construção social. Não é só isso. O gênero vai ser, então, a arena na qual a gente vai ter a biologia e as construções culturais. Então, vocês percebem esse giro que ela dá no conceito? Né? Ela vai rever o que ela mesma disse, né? É uma outra forma de misturar esses conceitos, de costurar esses conceitos. Justificando essa violência. O direito de castigar a mulher previsto nas ordenações só foi abolido pelo Código Criminal Brasileiro de 1830. Então foram quase 300 anos de um Brasil sendo construído em cima do estupro de mulheres pretas, de um Brasil construído em cima do assassinato de mulheres, né? De um Brasil construído em cima de um genocídio de pessoas pretas, né? Da escravização e morte de pessoas pretas. E aí a gente vai ver outras teóricas. Essa é uma das minhas favoritas do feminismo decolonial, é a Françoise Roger, é uma feminista francesa, mas a origem dela é muito esqueci. A violência como componente estruturante do patriarcado e do capitalismo, e não como especificidade masculina. Veja bem, feministas não pregam ódio aos homens, tá? O nome disso é misandria, não é feminismo. Né? Na verdade, o que a gente quer é modificar esse patriarcado que autoriza os homens ainda hoje a exercerem violência contra as suas companheiras. Né? E essa também é uma das importâncias do letramento de gênero. É a gente discutir isso entre a gente para que isso fique nítido. Né? Porque a gente não quer acabar com os homens. Meu pai é um fofo, gente. Eu não quero morte para os homens. Eu estou criando um filho gato. Agora vou usar aquela cartada. Eu até tenho amigos homens, né? Então, é isso. Não é isso. O que a gente quer é modificar as estruturas desse patriarcado, do machismo. E não podia encerrar essa fala, se a ideia era falar de letramento de gênero, sem falar da nossa big star do letramento de gênero entre as feministas brasileiras, que é a Valesca Zanello. Ela, como uma grande divulgadora científica e uma metralhadora de escrever artigos e trabalhos com seus alunos, tem atualizado muito esse campo e de uma maneira muito franca. Ela fala de uma maneira muito franca sobre como a gente pode lidar com essa diferença de socialização de homens e mulheres, as quais ela chama de dispositivos.
E ela aponta da necessidade da gente descolonizar os afetos. Existem algumas estratégias para isso. A primeira é cultivar o letramento de gênero. Por sinal, foi de onde eu tirei a ideia do título da nossa fala de hoje. O que a gente precisa, então? É estudar, fazer grupos com outras mulheres. Nesses grupos, ler, aprender, repensar as próprias experiências, para assim a gente desnaturalizar esse machismo que nos constituiu como mulheres. Né? Ela fala das tecnologias de gênero que nos ensinam a ter algumas emocionalidades, né? Que nos ensinam a competir umas com as outras, a ter ciúmes, a aceitar ser alvos de ciúmes. Tudo isso é tecnologia de gênero. Né? Ou aceitar uma maternidade compulsória, ou mesmo que decida não ser mãe, de aceitar tarefas de cuidado compulsoriamente, de ser a mulher que vai cuidar dos pais que adoecem e envelhecem. Uma segunda forma que ela aponta é a politização do sofrimento. Gente, homens não implodem psiquicamente como as mulheres por causa do silenciamento na nossa sociedade. Nós adoecemos por causa do silenciamento. A gente precisa politizar esse sofrimento, em vez de só medicalizar esse sofrimento. Então não dá para eu pegar uma trabalhadora da saúde que tem que virar plantão pé com cabeça, porque o marido está em subemprego, porque a nora engravidou, está na casa dela, e o filho ainda está na faculdade, e ela virando plantão pé com cabeça. Ou seja, o adoecimento dela é uma questão de gênero, sim, dessa sobrecarga, e eu simplesmente caminhar para o psiquiatra me medicar. Eu vou ter que lidar com essas desigualdades de gênero que essa mulher lida todos os dias da vida dela. Né? Mas para isso eu tenho que ter uma escuta qualificada. E é por isso que a gente está aqui hoje, defendendo justamente a possibilidade desse letramento para que os profissionais que estão lá na ponta consigam olhar para essas mulheres e olhar para esses homens também de uma maneira a lutar pela desconstrução do que está posto, a não aceitar o que está posto, a conseguir criticar o que está posto. Né? Aquilo que me faz sofrer não diz respeito só à minha biografia, mas diz respeito a uma violência estrutural. Gênero e raça são focos de violência estrutural. A politização do sofrimento é um fator de proteção da saúde mental das mulheres. É uma forma da gente tirá-las desse processo de silenciamento que as acompanha ao longo de toda a vida. E ela vai falar da descolonização dos dispositivos. Se vocês não tiverem muito tempo para ler o livro, que eu acho que é o Gênero, tem uma versão pequenininha, de bolso, que já é um bom começo também, fofíssimo, dá para dar uma boa pincelada nos conceitos. Então, vocês podem procurar no YouTube romance. Como mulheres, para ofertar cuidados. Enquanto homens se constituem como homens para amar seus hobbies, seus carros, seu trabalho. Se um homem recebe uma promoção, ele não pensa duas vezes, ele faz a mala e ele vai. Nem para isso ele deixa a mulher com os filhos para trás. Se a gente recebe uma promoção, a gente vai pensar, meu Deus, como é que eu vou organizar a minha vida? E meu marido? E meus filhos? Quem vai olhar meus filhos? Meu Deus, se eu for para esse outro país fazer um doutorado de sanduíche, quem vai olhar meus pais? O homem não pensa nisso, o homem já foi. O homem não está mais nem aqui. Né? Porque a gente é criado em dispositivos diferentes. Nós nos tornamos mulheres. Existem processos de mulherificação que nos conformam uma forma de ser e estar no mundo. E de nos relacionarmos com outras mulheres e de nos relacionarmos com os homens. E os homens também não nascem homens. E aí a gente vê o Adriano Beiras fazendo grupo reflexivo com homens para questionar com os homens isso, né? Para tentar desamarrar
essa linha ali entre a violência e a masculinidade. Homens não são naturalmente violentos. A gente pode desfazer esse link que foi construído culturalmente. Eles se tornam homens nesse padrão de masculinidade que é adoecida e adoecedora, porque enlouquece a gente, né? Não basta ser adoecida, que homens acabam morrendo muito mais na mão de outros homens. Né? Homens fazem coisas de uma maneira insegura, né? Sobem escadas sem prestar atenção porque ele é homem, e aí eles acabam morrendo muito mais. Homens são impenetráveis, e sendo impenetráveis eles não podem falar sobre sentimentos, eles não podem se deixar abalar pelo fim do relacionamento, homens não são impenetráveis, eles não podem nem cuidar da própria saúde, porque senão, né, vão querer fazer coisas e os corpos serão penetrados e eles não aceitam. Todo ano, para que os homens façam seus cuidados de saúde, mas eles não cuidam porque tem a esposa para fazer o agendamento. Essa é a razão pela qual mulheres casadas vivem muito menos que mulheres solteiras, porque o desgaste que a gente passa é descomunal, enquanto homens casados vivem muito mais que homens solteiros, porque homens solteiros acabam morrendo no volante, acabam morrendo em briga, acabam morrendo no baculejo da polícia, enquanto os homens casados estão ali protegidos, tendo sua saúde cuidada, tendo sua alimentação garantida, né, tendo cuidados exercidos até ali o último diazinho de suas vidas, mesmo que ele tenha abandonado aquela filha na juventude, mesmo que ele tenha abandonado aquela mulher, uma hora ele volta para a mulher terminar de cuidar deles. Ou ele larga aquela mulher, ele vai arrumar outra, não importa quão perebado ele seja. Esse perebado também é da Valesca Zanello. Né? Não importa quão perebado aquele homem seja, ele sempre vai ter um harém. Ele sempre vai ter alguém para cuidar dele. Né? Então o marido separa, ele vai ter a mãe, a irmã, a tia para cuidar dos filhos quando for o final de semana que ele pegar as crianças. Né? Exatamente. E aí eu trago alguns conceitos da Valesca Zanello, ilustrados, só para vocês verem quanto é um legal e que vale a pena. Ela fala aí sobre uma grande tecnologia de gênero, por exemplo, são as histórias infantis, em que a Bela vai ser capturada por uma fera, mas ela vai sentir medo? Não, ela vai educar a fera e transformar a fera num príncipe. E o quanto a gente cresce nessa ideia, né, de que a gente pode salvar o relacionamento, que a gente pode perdoar 70 vezes 7, porque é nossa responsabilidade cuidar desse homem. Gente, a gente não é centro de reabilitação, não é centro de educação. Para isso existem os grupos reflexivos, tá? Não é nosso papel educar os homens. Cuidar dos homens e transformá-los em príncipes. Ela vai trazer o conceito da prateleira do amor, que é bárbaro, que é uma metáfora sobre como as mulheres são ensinadas a serem escolhidas na nossa sociedade, enquanto aos homens é atribuído o poder de escolher. Né? E nessa prateleira, os corpos são organizados por ordem de peso, cor da pele, classe social, idade. Por exemplo, eu estou na banda daqui do cantinho da prateleira já, né? Eu sou uma mulher gorda, já com cabelos brancos, né? E olha, isso eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ah, não, mas eu sou toda padrãozinha, eu estou muito bem na prateleira do amor. Colega, passa, viu? Muda. Uma vez eu estava participando de uma evento de igreja e estava falando sobre a prateleira. Teve aquele caminho namorado, como quando eu falou assim, se você não tem alguns namorados, quem vai querer comprar um pacote de biscoito aberto? Era esses os termos. A prateleira é isso. Eu adoro a ideia de que eu não seja um iogurte. Não, eu adoro a ideia de que eu não seja um iogurte.
Porque o iogurte está lá escrito lacre inviolável. Não compre se estiver violado. Eu não sou um iogurte, colega. Não sou. O meu lacre não vale nada. A gente vai ver aqui, ela vai falar das emocionalidades, né, do ciúme, da forma como a gente expressa afeto, da forma como os homens controlam. Então, tudo isso faz parte desses dispositivos de gênero. O dispositivo de cuidado, o dispositivo materno. E aí ela cita também o exemplo da sereia, como sendo uma grande, enorme metáfora de tecnologia de gênero, porque a Ariel, ela se empolga, ela quer largar todo o reino para ir atrás do príncipe humano, não façam isso, para ir atrás do príncipe encantado, e ela abre mão da própria voz. O que a bruxa cobra dela, por sinal, a Úrsula é a personagem do filme, né? O que a Úrsula cobra dela é a voz. Aí ela diz, mas como eu vou fazer ele se encantar por mim sem a minha voz? Ela é cantora do coral, debaixo do mar. Para que a sua voz, se você tem os seus quadris? Né? Porque nós somos reduzidas a isso. Nós somos reduzidas a isso. Esse último que eu quis mostrar, eu já não lembro mais o que era. Lembrei. Era uma guitarrinha que se mexia. Porque uma das lives da Valesca Zanello, que é maravilhosa, é falando sobre as músicas sertanejas. O quanto se constitui como tecnologia de gênero. Né? E mesmo de violência de gênero. E mesmo quando a mulher se coloca na posição da patroa, tem as coleguinhas, né? Quando a mulher se coloca na posição de patroa, de estar por cima da situação, é um empoderamento colonizado. Né? Ela continua ali na prateleira para ser escolhida. Então ela vai ficar bonita e vai ver o sofrimento do outro quando ela estiver com o outro, né? Ou o sofrimento da outra, né? Você vai ser disputar com a outra mulher para ver quem é uma Isso é empoderamento colonizado. É difícil a gente estar. Como é que a gente vai estar cortado da nossa cultura, da nossa produção de música, né? Do Tom Jobim dizendo que beleza é fundamental. Assim, é muito difícil a gente estar longe disso tudo. Né? E o único jeito da gente conseguir fazer frente a isso tudo é fazer o que a gente está fazendo agora. Bora falar sobre isso. Bora letrar a galera toda. Bora trocar. Bora falar sobre as nossas emocionalidades. Né? Bora romper com o silêncio. Né? Para que a gente consiga fazer frente a tudo isso. Uma contracultura. Né? E é isso que o feminismo é, na verdade. Não é estar com os peitos de fora, embora possa. Né? Não é estar com o teu sovaco cabeludo, embora possa. Mas, na verdade, é isso. É a gente se reunir em torno de uma grande luta, né? Para a gente conseguir eliminar todas as formas de violência contra mulheres, inclusive a violência simbólica. Para não desenvolver os caracteres sexuais secundários que não estão de acordo com a sua identidade. Né? Um adolescente que poderia, ali com 16, começar a fazer essa transição hormonal para a sua adolescência chegar mais ou menos junto com os coleguinhas e ele se sentir bem, né, no meio do seu grupo, ele não vai poder fazer se ele precisar do serviço público, porque o Projeto Casulo, não atende. São pouquíssimas vagas e só para quem já tem mais de 18. Então, eu tive que catar essa criança e levar para outro estado para ter um atendimento médico adequado. Né? Para conseguir começar a fazer o seu processo de hormonização, que é seu direito. Nisso, o CFM ainda não fez confusão. Né? Os médicos ainda têm autonomia para começarem o processo de hormonização cruzada a partir dos 16 anos, bastando a autorização dos pais. Então, nós contamos, no sexo nós contamos também, não só com toda essa variedade da materialidade desse gênero, mas também o que a gente vai fazendo ao longo da vida.
Né? Aí diz, não, mas isso é errado. Gente, nem todo mundo nasceu loura, não. Deixa eu contar pra vocês, tá? Nem todo mundo nasceu com esse nariz de pegar chuva. Nem todo mundo nasceu assim, com essa barriga negativa, tanquinho. Né? As pessoas fazem modificações nos seus corpos para se sentirem mais confortáveis. Por que as pessoas trans estariam proibidas disso? Ai, ai. Então, o gênero, vejam, até então eu estou falando de sexo, que para os conservadores é tido como binário e estanque. Judith Butler vem destruindo cada um desses argumentos. E aí ela traz o gênero como espaço em que as realidades biológicas, que são diversas, e as realidades sociais interagem umas com as outras. Né? E cada pessoa é única. A forma como isso vai se mesclando e se construindo como sujeito é único e irrepetível. Acho que eu já tinha dito isso. Não, gênero. Eu tinha falado disso a respeito do sexo, né? Agora eu vou falar isso a respeito do gênero. O gênero já está em funcionamento como um esquema de poder dentro do qual ocorre a atribuição do sexo. Então, veja, quando eu vou falar de sexo lá no início, na verdade, eu já estou falando de gênero. Né? Quando eu faço uma festa cor-de-rosa, ou quando eu publico o meu mundo azul, porque eu vou ter um menino. E aí eu já venho falando de identidade. E aí, só para reforçar, essa aqui é a bandeira trans, tá? A estrelinha foi um agrado. Isso, a bandeira trans aqui. Há pessoas que gostam da sua atribuição sexual inicial, ok? Eu estou feliz com a minha vagina, estou feliz de ser uma mulher cis, e vou cumprir o comando social que a atribuição de sexo parece implicar. Olha eu de vestido, olha eu de maquiagem, olha eu de unhas feitas. Né? Outras pessoas vão expandir o sentido do que significa viver num corpo neste mundo. Né? Então, eu vou ter mulheres com uma expressão de gênero mais tomboy, mais masculinas. Mesmo sendo cis-hétero, eu vou ter mulheres que foram atribuídos gênero masculino ao nascer e que são mulheres. Né? E que vão assumir algumas modificações corporais para terem o seu gênero validado. Eu não gosto muito da CID-11 ter mantido a ideia da disforia de gênero. Na verdade, eu não gosto de nada. Porque continua um discurso de patologização das identidades trans. Então, para eu definir que determinada pessoa é trans, tem que haver a disforia de gênero, que é aquele desconforto e aquela rejeição do corpo e do gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Gente, não necessariamente. Nós temos mulheres de pinto que são muito felizes. Muito felizes. Nós temos homens trans que não necessariamente querem fazer a mastectomia, que não tem desconforto nenhum com as suas mamas. Né? Essa disforia é uma grande angústia, uma grande... acho que a palavra é essa mesmo, né? Angústia diante do que vê no espelho por não corresponder aos ideais de gênero da sociedade. Né? Algumas pessoas trans com maior letramento escolhem não fazer mudanças corporais e está tudo bem. E se quiser fazer, também pode. Né? E o que a gente diz? Que essa disforia, e aí eu posso falar de cadeira, tá? Ela é absurdamente minimizada quando você tem um ambiente acolhedor para essa pessoa trans se desenvolver. Isso eu posso falar de cadeira. Né? O que eu vejo da feita que meu filho
fez a transição social, ainda não tinha nem começado a harmonização cruzada, rolou um glow up no menino. O menino era sorriso de uma orelha a outra, só de fazer a transição social. Aí vai dizer, tem que fazer agora um acompanhamento para ver se tem disforia de gênero. Não vai aparecer, o menino tá feliz. Feliz que nem pinto no lixo. Não tem disforia ali, né? O que tem é esse desejo de passar pelas transições esperadas para um menino na idade dele. E aí, por isso, foi buscar a transição hormonal. Né? Se essa transição hormonal não estivesse vindo, talvez sim você visse a disforia, que é que a gente chama de misgender, né? Quando as pessoas erram o gênero. Com meu filho não acontece tanto, porque ele parece um menino em púbere. Ele parece um menino que ainda não passou pela adolescência. Mas ainda assim pode acontecer da pessoa errar e se tratar por ela. E aí fica malzinho, fica chateado. Então essa disforia ela vai aparecer no olhar do outro. E aí eu posso dizer para vocês que a disforia ela aparece quando essa pessoa não é respeitada, quando essa pessoa não é validada. Então a disforia não é uma característica das pessoas trans, é uma característica da sociedade ruim que a gente vive. Da sociedade binária que a gente vive. A disforia não está dentro, ela está fora. E aí, a gente já tem umas dicas muito legais. De que quando a gente fala de gênero, a gente está falando então de identidade. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de formas sociais de poder, a forma como as pessoas são hierarquizadas na nossa sociedade, em que a mulher preta está aqui prestando cuidados e o homem cis hétero branco vai ser o grande receptor de cuidados nessa sociedade, onde a grande sobrecarga mental vai ficar para as mulheres pretas aqui e o grande conforto, né, e bem-estar na sociedade vai ser reservado aos homens cis hétero. E a gente vai ter também, umas figurinhas vulgares, formas diferenciais de violência. Né? A gente vai ver, acho que ainda tem, tá cheio, obrigada. A gente vai ter que, na nossa sociedade machista e patriarcal, algumas pessoas se sentem autorizadas a serem violentas com outras. Né? Vocês conseguem colocar os personagens aí? Quem são as pessoas que se sentem autorizadas a serem violentas na nossa sociedade? Quem são as pessoas que são violentadas com grande frequência na nossa sociedade? A gente sabe. Né? O quanto isso se mantém, o quanto é difícil enfrentar a violência de gênero. E aí, quanto a causa? Só para ilustrar, nesse afã de tentar formar um grupo para fazer letramento de gênero com quem trabalha na rede, nesse afã de tentar buscar clínicas escola que possam dar atendimento às mulheres que vêm das varas de violência doméstica, né, numa perspectiva de gênero mesmo, passo a mão, começo a ligar para as clínicas escola, das diversas faculdades, e aí eu digo, pois é que o Tribunal de Justiça precisa encaminhar, então a gente quer formar um grupo de supervisoras de estágio que tenham uma pegada feminista, que possam receber, tem um letramento de gênero, né, que possam receber essas mulheres para ajudá-las a sair da situação de violência. E aí a colega do outro lado diz, não, pode mandar, a gente aqui trabalha com gênero sim, a gente sempre pergunta como é que se identifica. Oi? Né? Mas por que isso acontece? Quando a gente fala na ideologia de gênero, o que está mesmo hoje em voga é a identidade trans, né? A identidade cis. Mas não é só isso. Quando a gente fala de gênero, a gente também está falando dessas relações desiguais de poder na sociedade e a gente precisa de profissionais na rede que tenham
ciência e que saibam trabalhar com essa disparidade de gênero entre homens e mulheres. Então, assim, já misturando alguns conceitos, para a gente passar para a próxima parte, Judith Butler passa um grande pedaço do livro falando sobre o dimorfismo sexual, né? Do quanto as pessoas ainda se utilizam dessa lógica binária, da diferença de corpos entre homens e mulheres para justificar algumas condutas, algumas escolhas, né? E aí ela vai dizendo que esse dimorfismo não é tão dimórfico assim, né? A diferença entre homens e mulheres ela está relacionada à cultura. Os estereótipos de gênero estão relacionados à cultura, né? Mas também ela quebra um pouco a ideia de que a gente tinha de que gênero é construção social. Não é só isso. O gênero vai ser, então, a arena na qual a gente vai ter essa construção entre a biologia e as construções culturais. Então, vocês percebem esse giro que ela dá no conceito? Né? Ela vai rever o que ela mesma disse em algum momento. É isso que eu percebi. Né? É uma outra forma de misturar esses conceitos, de costurar esses conceitos. Judith Butler também vai falar da divisão sexual do trabalho, né, do quanto isso é grande, forte, presente na nossa sociedade, né, do quanto as mulheres ficam com cuidado por conta de fazerem um trabalho reprodutivo, né, como se homens não pudessem cuidar, como se homens não pudessem exercer profissões de cuidado. E esse pânico moral da submissão ideológica. Eu não vou me submeter a essas feministas, eu não vou me submeter à ideologia de gênero, eu não vou nem ler o que você está escrevendo, porque eu não quero pensar sobre isso. Quando eu digo que eu não quero pensar, eu já pensei, né? Mas isso é outro detalhe. Eu nem psicanalista sou. E aí, lá para o final do livro, já, ela vai trazer os legados racial e colonial do dimorfismo de gênero. O que ela vai dizer? Isso aí eu gosto, porque é bem a nossa seara, né, professora? Bem a nossa seara. O poder colonial, ele vai chegar em terras habitadas e organizar o gênero de uma forma patriarcal e cis-heteronormativa. Né? Então, acaba com esse negócio de dois espíritos, acaba com esse negócio de você ser uma mulher que tem tarefas masculinas, não pode, você tem que ter tarefas femininas. Isso vale de maneira diferente para mulheres pretas, eu vou já lembrar a gente disso. As normas da conjugalidade cis-heterossexual foram impostas pelo Ocidente e continuam sendo reificadas pela igreja. Ok, você ser gay, não tem problema, meu filho, mas te casar aqui na igreja eu não vou, né? Porque isso não está certo. E aí a gente vê pastores super progressistas dizendo, caso sim, vem cá, meu filho, a gente casa aqui. Né? A gente vê ainda um grande embate dentro da igreja. Então eu vou aceitar lavar o pé de uma mulher trans, mas em seguida eu vou dizer que os católicos têm que se posicionar contra as identidades trans. O binarismo de gênero, ele acabou por interromper outros arranjos, não só de parentesco, né? A forma como me relaciono afetivamente com pessoas dentro da minha comunidade, como também o binarismo de gênero alterou as formas como as pessoas se identificam, como elas se referem a si mesmas, também colocando numa lógica absurdamente binária. Gênero e raça são, portanto, ferramentas de dominação do Ocidente, que opõem binária e hierarquicamente as categorias sociais. A partir daí, homens valem mais que mulheres. A colonização foi um processo duplo. De um lado, nós tivemos a inferiorização racial
e de outro, a subordinação de gênero. E aí eu vou lembrar a gente do texto belíssimo da Sojourner Truth, que ela diz que ela não é vista como uma mulher na sociedade porque ela faz trabalho braçal, ninguém ajuda ela a pular poças de lama, ninguém dá os braços para ela subir em carruagens. Acaso não sou uma mulher? Né? Então, mulheres pretas não eram vistas como símbolos de feminilidade. Eram vistas como carne, como produto, como posse, né? De quem eu posso arrancar os filhos para vender, como se fossem, né, coisas. Então, a gente convive ainda hoje com o legado racial e colonial desse dimorfismo de gênero, né, do que era ser homem e ser mulher ali no tempo da colônia. E aí, isso também interfere nessas formas diferenciais de violência. Aí eu trago aí a lembrança das ordenações filipinas, que estiveram, aí, o povo do direito que me corrija, por quase 300 anos, né, em voga no Brasil. Inclusive, a gente ficou com saldo. As ordenações filipinas foram revogadas em Portugal, a gente ainda continuou com elas mais uns 5 anos aí. Que é colocar no papel o que é esse patriarcado colonialista. As ordenações filipinas permitiam, na lei, ao marido castigar fisicamente a mulher, além do criado, do discípulo, do seu filho ou do seu escravo. Então, veja, não só de gênero, mas também racial. Não só de gênero, mas também de classe. Né? Então, estava na lei essa possibilidade do patriarcado controlar e dominar as pessoas sob seu comando, ali no ambiente familiar e nas instituições sociais. As ordenações filipinas ainda permitiam que o marido executasse a mulher que surpreendida fosse em flagrante adultério. Então, hoje, você vê um STF tem que dizer, poxa vida, não pode dizer que por causa da traição você matou a sua mulher, isso não está certo. Você não pode usar que foi sob violenta emoção e que isso é justificado. Ok, mas precisa dizer mesmo, porque em alguma época a lei já disse que podia. Desde que esse outro com quem a sua mulher for pega fosse alguém inferior na escala hierárquica da sociedade. Porque se fosse eu um subalterno pegando a minha mulher com o grande, o que a gente dizia na época? Senhor feudal, obrigada, com o grande senhor feudal, ora, eu tinha que abaixar a cabeça e dizer amém. Porque esse homem, que é subordinado a esse senhor feudal, não tinha o direito de matar o senhor feudal. Por ter pego sua mulher em adultério. Tá? Primeira noite, a mulher dos nomes de verdade. Né? Ainda hoje, a gente vai conviver com essa crença de que o pai tem o direito de fazer a menina, né? De tirar a virgindade da menina. A gente ainda vê isso. Como psicóloga faz depoimento especial no Tribunal de Justiça, a gente ainda convive com essa. Eu não digo nem que seja uma crença, mas com essa desculpa para essa violência, né? Justificando essa violência. O direito de castigar a mulher previsto nas ordenações só foi abolido pelo Código Criminal Brasileiro de 1830. Então foram quase 300 anos de um Brasil sendo construído em cima do estupro de mulheres pretas, de um Brasil construído em cima do assassinato de mulheres, né? De um Brasil construído em cima de um genocídio de pessoas pretas, né? Da escravização e morte de pessoas pretas. E aí a gente vai ver
outras teóricas. Essa é uma das minhas favoritas do feminismo decolonial, que é a Françoise Descoutures, que é uma feminista francesa, mas a origem dela é muito esqueci. A violência como componente estruturante do patriarcado e do capitalismo, e não como uma especificidade masculina. Veja bem, feministas não pregam ódio aos homens, tá? O nome disso é misandria, não é feminismo. Na verdade, o que a gente quer é modificar esse patriarcado que autoriza os homens ainda hoje a exercerem violência contra suas companheiras. E essa também é uma das importâncias do letramento de gênero. É a gente discutir isso entre a gente para que isso fique nítido. Porque a gente não quer acabar com os homens. Meu pai é um fofo, gente. Eu não quero morte para os homens. Eu estou criando um filho gato. Agora vou usar aquela cartada. Eu até tenho amigos homens, né? Então, é isso. Não é isso. O que a gente quer é modificar as estruturas desse patriarcado, do machismo. E não podia encerrar essa fala. Se a ideia era falar de letramento de gênero, sem falar da nossa big star do letramento de gênero entre as feministas brasileiras, que é a Valesca Zanello. Ela, como uma grande divulgadora científica e uma metralhadora de escrever artigos e trabalhos com seus alunos, tem atualizado muito esse campo e de uma maneira muito franca. Ela fala de uma maneira muito franca sobre como a gente pode lidar com essa diferença de socialização de homens e mulheres, as quais ela chama de dispositivos. E ela aponta da necessidade da gente descolonizar os afetos. Existem algumas estratégias para isso. A primeira é cultivar o letramento de gênero. Por sinal, foi de onde eu tirei a ideia do título da nossa fala de hoje. O que a gente precisa, então? É estudar, fazer grupos com outras mulheres. Nesses grupos, ler, aprender, repensar as próprias experiências, para assim a gente desnaturalizar esse machismo que nos constituiu como mulheres. Ela fala das tecnologias de gênero que nos ensinam a ter algumas emocionalidades, que nos ensinam a competir umas com as outras, a ter ciúmes, a aceitar ser alvo de ciúmes. Tudo isso é tecnologia de gênero. Ou aceitar uma maternidade compulsória, ou mesmo que decida não ser mãe, de aceitar tarefas de cuidado compulsoriamente, de ser a mulher que vai cuidar dos pais que adoecem e envelhecem. Uma segunda forma que ela aponta é a politização do sofrimento. Gente, homens não implodem psiquicamente como as mulheres por causa do silenciamento na nossa sociedade. Nós adoecemos por causa do silenciamento. A gente precisa politizar esse sofrimento, em vez de só medicalizar esse sofrimento. Então não dá para eu pegar uma trabalhadora da saúde que tem que virar plantão pé com cabeça, porque o marido está em subemprego, porque a nora engravidou, está na casa dela, e o filho ainda está na faculdade, e ela virando plantão pé com cabeça. Ou seja, o adoecimento dela é uma questão de gênero, sim, dessa sobrecarga, e eu simplesmente encaminhar para o psiquiatra me medicar. Eu vou ter que lidar com essas desigualdades de gênero que essa mulher lida todos os dias na vida dela. Mas para isso eu tenho que ter uma escuta qualificada. E é por isso que a gente está aqui hoje, defendendo justamente a possibilidade desse letramento para que os profissionais que estão lá na ponta consigam olhar para essas mulheres e olhar para esses homens também de uma maneira a lutar pela desconstrução do que está posto, a não aceitar o que está posto.
a conseguir criticar o que está posto. Né? Aquilo que me faz sofrer não diz respeito só à minha biografia, mas diz respeito a uma violência estrutural. Gênero e raça são focos de violência estrutural. A politização do sofrimento é um fator de proteção da saúde mental das mulheres. É uma forma da gente tirá-las desse processo de silenciamento que as acompanha ao longo de toda a vida. E ela vai falar da descolonização dos dispositivos. Se vocês não tiverem muito tempo para ler o livro, que eu acho que vale lindamente, que é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tem uma versão pequenininha de bolso, que já é um bom começo também, fofíssimo, dá para dar uma boa pincelada nos conceitos que ela traz. Vocês podem procurar no YouTube as 4 lives que ela fez na pandemia, que foi de uma generosidade sem tamanho. Ela pegou o livro que ela tinha acabado de lançar, abriu para o público, distribuiu o PDF dele e fez como se fosse um grande grupo de estudo nacional. E ela fez 4 lives, uma falando sobre o dispositivo amoroso. Não, a primeira falando sobre a construção dos dispositivos, a segunda falando sobre o dispositivo amoroso, a terceira sobre o dispositivo materno e a quarta sobre o dispositivo de eficácia. E a bicha estourou de um jeito que, se vocês jogarem Zanello, vocês vão encontrar uma penca de coisas que ela produz, né? De entrevistas que ela participou. Vale super a pena, não estou fazendo propaganda à toa, não. Então, a gente fala de pedagogias culturais, pedagogias afetivas, que nos ensinam uma certa forma de amar que é identitária. O que ela diz? Nós nos constituímos enquanto mulheres para viver um romance. Nós nos constituímos como mulheres para ofertar cuidados. Enquanto homens se constituem como homens para amar seus hobbies, seus carros, seu trabalho. Se um homem recebe uma promoção, ele não pensa 2 vezes, ele faz a mala e ele vai. Nem que para isso ele deixa a mulher com os filhos para trás. Se a gente recebe uma promoção, a gente vai pensar, meu Deus, como é que eu vou organizar a minha vida? E meu marido? E meus filhos? Quem vai olhar meus filhos? Meu Deus, se eu for para esse outro país fazer um doutorado de sanduíche, quem vai olhar meus pais? O homem não pensa nisso, o homem já foi. O homem não está mais nem aqui. Né? Porque a gente é criado em dispositivos diferentes. Nós nos tornamos mulheres. Existem processos de mulherificação que nos conformam uma forma de ser e estar no mundo. E de nos relacionarmos com outras mulheres e de nos relacionarmos com os homens. E os homens também não nascem homens. E aí a gente vê o Adriano Beiras fazendo grupo reflexivo com homens para questionar com os homens isso, né? Para tentar desamarrar essa linha ali entre a violência e a masculinidade. Homens não são naturalmente violentos. A gente pode desfazer esse link que foi construído culturalmente. Eles se tornam homens nesse padrão de masculinidade que é adoecida e adoecedora, porque enlouquece a gente, né? Não basta ser adoecida, que homens acabam morrendo muito mais na mão de outros homens. Né? Homens fazem coisas de uma maneira insegura, né? Sobem escadas sem prestar atenção porque ele é homem, e aí eles acabam morrendo muito mais. Homens são impenetráveis, e sendo impenetráveis eles não podem falar sobre sentimentos, eles não podem se deixar abalar pelo fim do relacionamento, homens não são impenetráveis, eles não podem nem cuidar da própria saúde, porque senão, né, vão querer fazer coisas e os corpos serão penetrados e eles não aceitam. E aí tem aquela campanha todo ano para que os homens façam seus cuidados de saúde, mas eles não cuidam porque tem a esposa para fazer o agendamento. Essa é a razão pela qual mulheres casadas vivem muito menos que mulheres solteiras, porque o desgaste que a gente passa é descomunal.
enquanto homens casados vivem muito mais que homens solteiros, que homens solteiros acabam morrendo no volante, acabam morrendo em briga, acabam morrendo no baculejo da polícia, enquanto os homens casados estão ali protegidos, tendo sua saúde cuidada, tendo sua alimentação garantida, né, tendo cuidados exercidos até ali o último diazinho de suas vidas, mesmo que ele tenha abandonado aquela filha na juventude, mesmo que ele tenha abandonado aquela mulher, uma hora ele volta para a mulher terminar de cuidar dele. Ou ele larga aquela mulher, ele vai arrumar outra, não importa quão perebado ele seja. Esse perebado também é da Valesca Zanello. Né? Não importa quão perebado aquele homem seja, ele sempre vai ter um harém. Ele sempre vai ter alguém para cuidar dele. Né? Então o marido separa, ele vai ter a mãe, a irmã, a tia para cuidar dos filhos quando for o final de semana que ele pegar as crianças. Né? Exatamente. E aí eu trago alguns conceitos da Valesca Zanello, ilustrados, só para vocês verem quanto é um legal e que vale a pena. Ela fala aí sobre uma grande tecnologia de gênero, por exemplo, são as histórias infantis, em que a Bela vai ser capturada por uma fera, mas ela vai sentir medo? Não, ela vai educar a fera e transformar a fera num príncipe. E o quanto a gente cresce nessa ideia, né, de que a gente pode salvar o relacionamento, que a gente pode perdoar 70 vezes 7, porque é nossa responsabilidade cuidar desse homem. Gente, a gente não é centro de reabilitação, não é centro de educação. Para isso existem os grupos reflexivos, tá? Não é nosso papel educar os homens. Cuidar dos homens e transformá-los em príncipes. Ela vai trazer o conceito da prateleira do amor, que é bárbaro, que é uma metáfora sobre como as mulheres são ensinadas a serem escolhidas na nossa sociedade, enquanto aos homens é atribuído o poder de escolher. Né? E nessa prateleira, os corpos são organizados por ordem de peso, cor da pele, classe social, idade. Por exemplo, eu estou na banda daqui do cantinho da prateleira já, né? Eu sou uma mulher gorda, já com cabelos brancos, né? E olha, isso eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ah, não, mas eu sou toda padrãozinha, eu estou muito bem na prateleira do amor. Colega, passa, viu? Muda. Uma vez eu estava participando do programa de igreja e estava falando sobre a prateleira. Mas era assim, se você já teve algum namorado, não pode falar assim. Se você já teve alguns namorados, quem que vai querer comprar um pacote de biscoito aberto? Era esses os termos. A prateleira é isso. Eu adoro a ideia de que eu não seja um iogurte. Não, eu adoro a ideia de que eu não seja um iogurte. Porque o iogurte está lá escrito lacre inviolável. Não compre se estiver violado. Eu não sou um iogurte, colega. Não sou. O meu lacre não vale nada. A gente vai ver aqui, ela vai falar das emocionalidades, né, do ciúme, da forma como a gente expressa afeto, da forma como os homens controlam. Então, tudo isso faz parte desses dispositivos de gênero. O dispositivo de cuidado, o dispositivo materno. E aí ela cita também o exemplo da Ariel, a pequena sereia, como sendo uma grande, enorme metáfora de tecnologia de gênero, porque a Ariel, ela se empolga, ela quer largar todo o reino para ir atrás do príncipe humano, não façam isso, para ir atrás do príncipe encantado, e ela abre mão da própria voz. O que a bruxa cobra dela, por sinal, a Úrsula é a personagem do filme, né? O que a Úrsula cobra dela é a voz.
Aí ela diz, mas como eu vou fazer ele se encantar por mim sem a minha voz? Ela é cantora do coral, debaixo do mar. Para que a sua voz se você tem os seus quadris? Né? Porque nós somos reduzidas a isso. Nós somos reduzidas a isso. Esse último que eu quis mostrar, eu já não lembro mais o que era. Ah, lembrei! Era uma guitarrinha que se mexia, né? Porque uma das lives da Valesca Zanello, que é maravilhosa, é falando sobre as músicas sertanejas. O quanto se constitui como tecnologia de gênero. Né? E mesmo de violência de gênero. E mesmo quando a mulher se coloca na posição da patroa, tem as coleguinhas, né? Quando a mulher se coloca na posição de patroa, de estar por cima da situação, é um empoderamento colonizado. Né? Ela continua ali na prateleira para ser escolhida. Então ela vai ficar bonita e vai ver o sofrimento do outro quando ela estiver com outro homem. Ou da outra, né? Porque ou o sofrimento da outra, né? Esse sofrimento, você vai ter que disputar com a outra mulher para ver quem é uma motivação para ficar com o boy. Isso é empoderamento colonizado. E é uma importantíssima tecnologia de gênero. E o quanto é difícil a gente estar fora dessa cultura. Como é que a gente vai estar cortado da nossa cultura, da nossa produção de música, né? Do Tom Jobim dizendo que beleza é fundamental. Assim, é muito difícil a gente estar longe disso tudo. Né? E o único jeito da gente conseguir fazer frente a isso tudo é fazer o que a gente está fazendo agora. Bora falar sobre isso. Bora letrar a galera toda. Bora trocar. Bora falar sobre as nossas emocionalidades. Né? Bora romper com o silêncio. Bora se expor. Né? Para que a gente consiga fazer frente a tudo isso. Uma contracultura. Né? E é isso que o feminismo é, na verdade. Não é estar com os peitos de fora, embora possa. Né? Não é estar com o teu sovaco cabeludo, embora possa. Mas, na verdade, é isso. É a gente se reunir em torno de uma grande luta, né? Para a gente conseguir eliminar todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive a violência simbólica do machismo. E é isso, gente. Obrigada pela intervenção. E olha, CRP10 está lá na Generalíssimo, tá? Se vocês quiserem fazer parte da comissão de gênero, estão resolvendo. Gente, maravilhoso, né? Aprendemos muito, né? A gente vai abrir agora, tá? Para perguntas, para alguma fala, mesmo que não seja uma pergunta, se você queira dizer alguma coisa, né? Claro que a gente vai precisar colocar um tempinho também, infelizmente, né? 1 minuto, 2 minutos. 2 minutos que é para a gente organizar, tá? A gente organizar, senão a gente vai embora, porque a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar e a gente gosta de aprender, né? Mas então, como a gente tem um tempo, a gente tem 12 minutos. Então, 12. Então, olha só, 2 minutos no máximo para cada um. Quem quiser já pode levantar aí a mãozinha. Tira teu nome e aí pode falar a pessoa juliana. É só um negócio engraçado quando eu lembrei essa questão do comportamento, falando que era fundamental. Mas assim, se o cara que fala isso é feio, né? É um perebado. É muito bom, né? É porque eu estava lembrando que na minha escola, né? Era muito cobrado, na minha época de escola, né? Que as meninas fossem lindas. Então, assim, não tinha. Quem cobrava isso era um menino que não tinha cílios. Assim, às vezes, sabe? Aí acabava que, acho que no final das contas, né, quando a gente já foi crescendo, a gente foi percebendo que uma serve para outra, né? Porque houve só para si mesmo, porque ninguém teve assim. Olha, só para lembrar aqui, o Jovi era lindo, não foi ele que disse, foi o Vinícius de Foi Moraes. Vinícius, desculpa. Mas era Vinícius. poeta, né? Foi Vinícius de Moraes. Maravilhoso, como todos os machistas. Né? Virou até piada na internet, né? Botaram uma foto dele. Aí O Vinícius, desculpa.
É isso. Exato. É isso. Mais alguém? Então vai, levantar a mão juntas. Vai lá, vai. Mais uma indicação mesmo, para quem não leu o livro da Letícia Nascimento, Transfeminismo, é um bom passeio para a gente repensar essas lógicas de gênero, partindo de outros conceitos também, mulheridade, feminilidade, que é mulher. Porque quando a gente discute gênero, você trouxe uma fala muito interessante também, assim, sobre outras formas de ser mulher. Mas quando a gente retoma essas discussões, ainda é mulher cis, ainda é aquela mulher padrão. Quando a gente fala de violência de gênero, ainda é um gênero categorizando mulheres e mulheres brancas, héteros. Então, é mais uma indicação mesmo da gente comentar leituras, né? Quem sabe outras discussões, por exemplo, Letícia Nascimento, que é uma querida e grande contribuição para o nosso ensino e repensar mesmo gênero de uma forma decolonial também. Maravilhoso que tu trazes, porque esse é um tema que não se esgota. É. Não tem ninguém que seja dono do gênero. Não tem nenhuma teórica que vá falar tudo que se pode falar sobre gênero. Não existe. Né? Então, isso aqui pode ser uma fala, mas pode ser uma série de falas. Inclusive, de outras mulheres, de outras vertentes feministas, né, que possam trazer sua contribuição para esse letramento. Né? Por exemplo, eu poderia ter focado boa parte dessa fala no feminismo negro. E teria sido maravilhoso também. Né? Então, muito obrigada pela indicação de leitura. Sou bancária, sou funcionária da Amazônia, e eu queria fazer um questionamento que tem pegado muito, assim, em alguns momentos. Eu sou de outro estado, já participei em alguns momentos da minha formação acadêmica de estudos de gênero, não era a minha área principal de pesquisa, mas transitei de alguma forma pela área de gênero. E recentemente eu vi duas palestras dentro da instituição, oferecidas, né, pela instituição. Uma, inclusive, foi por alguém que faz parte do TEM, e uma outra por uma outra palestrante que não era daqui, de São Paulo, se eu não estou enganada. E o que me levantou um certo incômodo, e eu vi na sua fala, eu queria te perguntar a respeito, sobre essa questão de quando trazem essa negação do intelecto, sabe, do academicismo, e principalmente quando se trata de questões de gênero. Eu percebi um pouco, eu posso estar enganada, mas eu senti talvez um certo freio nas falas dessas palestrantes quando se tratar, e é um assunto porque a gente, eu acho que é um movimento muito recente na estrutura corporativa, no âmbito das empresas. Acho que é um movimento que vem muito mais por uma certa ideia de obrigatoriedade, assim como se pensa que tem que se introduzir o assunto sustentabilidade, tem que se introduzir assuntos vulneráveis ou de grupos minoritários para fazer parte de uma pauta, mas que não necessariamente isso vai fazer parte da realidade da empresa. E eu senti essas duas situações nas duas palestras. Eu não sei se isso foi imposto pela instituição ou se houve esse receio por parte das palestrantes de se falar um pouco mais abertamente sobre o letramento propriamente dito, sobre o assédio propriamente dito, sobre a sutileza do assédio no trabalho, sobre essas particularidades de como isso ocorre no cotidiano, do fato de que em instituições a gente tem esses substratos dependendo das instituições. Sim. Na minha, por exemplo, a quantidade de mulheres que usam o discurso de que eu sou feminina, não tenho que ser feminista, o discurso feminista ele é mais oneroso do que produtivo,
no campo do trabalho. Isso não existe aqui dentro porque os seletivos servem para isso, embora todos os percentuais mostrem que nem 20% das mulheres ocupam cargos de gestão, e quando ocupam, as próprias mulheres da instituição dizem que ou é porque elas são bonitas ou porque elas pegaram a metrô. Desculpa a falta de solidez, mas a gente escuta esses discursos cotidianamente e eu não sei se isso também, obviamente, não dá para se fazer, né, um estudo sobre a instituição para você palestrar ali dentro, porque a gente vai trabalhar de uma forma mais genérica, eu entendo isso. Mas eu sinto que existe esse receio de se chegar e se falar mais abertamente sobre isso. Tenho duas coisas para te dizer sobre isso. Primeiro, eu vou te contar uma historinha. Eu estava conversando essa semana que passou agora com uma amiga que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E lá eles tinham essa proposta de fazer, pelo Dia da Mulher, fazer uma palestra de gênero. E aí ela disse, vou trazer a Zanella. A Zanella é muito franca, muito aberta. E aí ela perguntou para a chefia, mas eu posso trazer a Zanella? Aquele ambiente super enrijecido da justiça, né? E aí a chefia bancou, traz. Tá bem. Mas ela entrou em contato com a Zanella. Você pode mandar o seu material antes da sua fala, por favor? Não posso. Aí ela mandou para a chefia e disse, então assina aqui, que é isso que as pessoas vão assistir. Aí ela assinou. E foi a melhor coisa da vida dela. Porque quando a Zanella acabou de falar, alguns desembargadores pediram a cabeça dela. Quem foi que convidou essa mulher para vir falar aqui? Eu quero a cabeça de quem convidou essa mulher para falar aqui. E, por sorte, ela estava bem respaldada e a chefia bancou. Desculpa. Fui eu. Eu assinei. E aí ficou o dito pelo não dito e a coisa arrefeceu. Né? E a coisa arrefeceu. Posso responder também a ela? Pode. Qual foi a primeira instituição que você falou? Banco. A primeira palestrante é a Feira Linares, Ana Linares. Ela é daqui hoje, ela fez Não. Ela é da história. A Ana Linares? É o FPA, mas ela é da história. Ela não é do GPM. Não é do GPM. Eu queria saber porque eu ouvi assim, GPM. Mas não era. Eu achei que tinha. Não. Eu peguei o contato dela na época. Ela inclusive, depois que a gente trabalha com ela sobre na nossa revista, ela é uma então, o que chama a atenção é que justamente a preocupação do nosso grupo de estudo é justamente tentar desmontar aquilo que não se explora em termos de gênero e em termos de feminismo. Porque não só eu vivi, né, o tempo todo como uma pessoa discriminada, porque a minha colega, que era intelectual, dizia que ela era de família e eu não era uma pessoa de família porque eu tratava desse jeito e vivia na rua por conta das nossas atividades, na medida em que naquele momento estava se iniciando, estava tendo todos os processos de culpa, de cubanização, de prisão dos padres, sabe? Naquele momento eu estava na rua e matando mulheres. Então, nós vamos aprendendo e eu creio que as nossas associadas
elas têm essa visão de questionar. Né? Esse é um ponto. Então, mas se houver, a gente está aqui justamente para aprender, porque eu quero dizer para vocês, eu não conhecia. Eu acabei de falar com o Léo, com o IBC, conversando, né, dizendo que eu e o professor Angélica Moleque, eu não sei se neto, nós somos da mesma idade, somos desse período assim, de acadêmico. Né? Eu sou de rua, como ela diz, acadêmica de rua, e ela é só acadêmica, mas à medida em que nós vivemos a intelectualidade, o estudo de gênero, dessa situação de gênero, que ela trabalhava anteriormente com o conceito de gênero de Viscoso e do grupo de gênero, do estudo de gênero da família, e eu sou diferenciada porque eu já pego gênero na crítica feminista, que difere dessa. Não sei se vocês conhecem. E precisam trabalhar essa literatura. Sabe? Que as pessoas pensam que o gênero clássico ele já começa com aquilo que hoje ciências sociais, a intelectualidade do modo geral, pensa falando disso e não está. Ele só se aproxima na medida em que se pega a teoria crítica feminista. Muitas pessoas, entendeu? E aí a gente vai, e eu e a Angélica, que não estava falando, a gente vai incorporando categorias que nós não conhecemos. Entendeu? Então, à medida que se passa, eu já estou terminando. Só para dizer o seguinte, o letramento, esse letramento, para mim foi a maior aula que eu já tive em termos daquilo que eu já tinha enquanto experiência, mas é que eu não tinha enquanto categoria. Entendeu? Isso que eu falei, eu estou aqui espremida, vendo e ouvindo aquilo que eu fiz sistematicamente e faço na família. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 netas que estão aqui nesse momento, né? E que elas sabem do que eu estou falando, e elas sabem como eu sou da própria família. Nessa dimensão de crítica, e muitas vezes sendo criticada por homem, entendeu? Pelo gênero. Um deles falando a respeito, você sabe, né, Juliana? Então, Ana Paula, Juliana, a nossa técnica, Ana Carolina, que trabalha com a questão da decoração de livro da nossa revista, Juliana, que trabalha com a questão do observatório, entendeu? Eduardo, que está nessa parte. Então, isso faz parte, mas eu não entendi o processo, que é esse processo importante que veio colocar também. Agora, eu tenho também 2 perguntas. Eu estou com um zap, desculpa, é rapidinho. Não, professor, eu tenho um zap, sabe, de colegas, inclusive, que são mulheres de estudo de gênero, e eu vi uma das pessoas de lá criticando o termo mulheridade e o termo empoderamento, mostrando que isso são termos europeizados, etc. Então, eu queria saber, porque, às vezes, eu aprendi, inclusive, esse termo mulheridade no próprio curso que nós vemos sobre teoria do gênero e feminismo, entendeu? Então, eu queria saber se realmente, quando eu falar sobre mulheridade, eu estou falando equivocadamente, entendeu? E, ou seja, eu estou criando certos preconceitos em relação, não sei. E empoderamento, a nossa história, quando eu trabalhava
da fase, entendeu? Pretérito, o grupo de mulheres, né, que eram no campo, né, mulheres, eu trabalhava muito com eles, com aquele grupo, a gente trabalhava, tinha outra mulher. A gente absorveu isso do termo empowerment, né, em inglês. E agora não faz aqui. Então, eu queria realmente, colega, amiga e palestrante, que você me diga, porque senão eu não uso mais, quer dizer, uma forma de letramento. Está entendendo? Quer dizer, é nesse sentido que a gente está aprendendo, né? Entendeu? Eu aprendi demais. Sora, Estou querendo isso. Tá? eu estou na dúvida se eu choro ou se eu lhe respondo, porque a senhora me emocionou tanto que essa água chegou na hora certa. A senhora sempre me emociona muito, professora, com a sua generosidade, a sua humildade. Meu Deus, a senhora não existe. Mas vamos lá. Ainda por partes. Só mais uma colocação. A gente não consegue mudar a cultura organizacional com palestra. É legal para sensibilizar? É. Bacana, contrata psicólogos. Psicólogos são ótimos para isso, né? Ok, é muito bacana, mas a gente não muda a cultura organizacional com isso. Por exemplo, em relação ao aborto legal, eu fiz um projeto com justiça restaurativa, em que as pessoas pudessem falar sobre sentimentos, falar sobre seus preconceitos, falar sobre suas vivências em roda, um ambiente protegido e seguro, para que conseguissem modificar alguns sentimentos em relação à temática. Aí sim você consegue ver algumas mudanças. Só que, de novo, cultura organizacional engessada, quem ia para os círculos? Os residentes. E os residentes são muito mais permeáveis a tudo isso. E a gente, pelo menos essa turma de residentes saiu tinindo, porque a gente conseguiu conversar sobre raça, sobre gênero, tudo que está envolvido com os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Então, assim, palestra é legal para sensibilizar, mas não é o suficiente, né? E sim, quem vai dar palestra vai pisando em ovos. Vai pisando em ovos para fazer essa fala, porque senão acontece o que quase aconteceu com a minha amiga lá no Tribunal de Santa Catarina, né? Em relação ao que a professora fala da mulherificação, eu entendo que a Zanella é uma grande crítica dessas tecnologias de gênero que nos tornam mulheres desse jeito, né? Ela é uma grande crítica. Então, ela vai justamente questionar esses processos de mulherificação, né? Que nos colocam em algumas emocionalidades e que tiram a gente do centro da nossa vida e colocam a gente um amor-centramento. O centro da vida das mulheres é o amor, né? Uma mulher que não casa, uma mulher que não tem filhos, nessa lógica machista, não é 100% mulher, né? Então, veja, ela vai questionar justamente esses processos de nos tornar mulherzinhas. Para isso, a gente tem que estudar gênero. Então, ela faz justamente esse movimento contrário, né? Ela vai questionar as formas pelas quais as nossas emocionalidades são condicionadas na sociedade, né, que nos colocam nessa posição de subalternidade diante do amor-centramento, enquanto os homens amam seus projetos, amam suas coisas. Ela dá o exemplo do Sebastião Salgado, que eu adoro. Acho que já foi. Do Sebastião Salgado, que eu adoro. Ela diz, o Sebastião Salgado viajou o mundo fazendo suas fotografias enquanto tinha esposa e filhos em casa. E a esposa catalogando o trabalho, dando todo o suporte. E a gente tem muito poucas Sebastianas Salgadas, porque o preço para a gente é muito alto, né? A gente aceita muito pouca promoção, às vezes, por causa disso. A gente tem o chão grudento, né? São as relações familiares, são as nossas emocionalidades, é o namorado que a gente tem, é o marido, e a gente vai tomando decisões ali. A gente é presa num chão grudento que impede a gente de dar grandes saltos.
E quando a gente chega lá, a gente tem um teto de vidro e impede a gente de ter cargo de chefia. Né? A gente vê isso no curso de psicologia. A entrada no curso é uma entrada de muitas mulheres, mas quando você vai ver os professores, a gente tem muitos professores homens, chefes de departamento homens. Né? Então, eu acho que é isso. Em relação à mulherificação, mulheridade, eu acho que é nesse sentido crítico mesmo. Né? E a gente precisa abrir mão disso e estudar gênero mesmo, para entender onde a gente pode chegar. Né? Que a gente pode, inclusive, ser Sebastiana Salgada, se quiser. E em relação ao empoderamento, quando a Valesca Zanello fala de empoderamento, ela fala também de forma crítica. E, inclusive, ela diz, mulher empoderada, ela diz que isso não é empoderamento, isso é um empoderamento colonizado. Né? Então, também é no sentido crítico do termo, porque o empoderamento não é individual. Né? E se a gente tem um empoderamento individual, se a gente acha que tem um empoderamento individual, a gente falhou como sociedade de empoderar esse grupo. Né? Então, o que a gente precisa realmente é dar condições para a gente consiga vencer as disparidades de gênero na nossa sociedade. Aí sim a gente vai poder falar, talvez, em uma forma de empoderamento, né? Mas como grupo, como político, né? E não individual. Não existe empoderamento individual, isso é mentira. É um conceito que já foi roubado do seu lugar, né? E apropriado pelo neoliberalismo. Né, de dizer que essa pessoa está vendo, ela lutou, ela estudou e agora ela é diferente, isso foi mérito pessoal dela. É todo esse discurso do neoliberal, né, de individualização das conquistas. Então, também é no sentido de crítica. Se as colegas criticam, a Zanello também. É isso. A colega tem mais uma pergunta a fazer, e aí a gente encerra. Na verdade, é mais uma... Eu tinha que vir aqui hoje, obrigada. Eu agradeço. Marcela, seu psicóloga. Eu estou me colocando como colaboradora desde alguns anos, retomando, né, a colaboração ao grupo de construção de gênero. Eu fico mais voltada ao defeito de psicologia de saúde tecnológica, onde eu atuo, mas há 12 anos. E acho que a fala assim, de gênero é uma coisa que eu perguntar a mulher. As mulheres, algumas não estão nas pautas feministas. Por que não, né? A questão das coisas que eu falo que é isso. Tem um curso agora do Renato que está falando sobre lideranças femininas no mercado, né? Pegando a questão do mercado de trabalho. Hoje falam muito em SG, social, tem que ter mulher, tem que ter preto, tem que ter preto, tem que ter muito vaga. Mas, de fato, colocar uma pessoa não vai mudar essa cultura organizacional e a gente, os cargos que estão falando de decisões são homens, né? São branco, preto, negro, ainda, e a gente pode falar, mas até lugar, né? Para não ser incômodo e desconfortável, porque provavelmente todas as mulheres foram violentadas de alguma forma por toda a questão de questão. E é desconfortável. Ser feminista, falar em gênero, é desconfortável, porque você está mexendo com uma estrutura de sociedade mesmo. E não é uma estrutura de sociedade que está só na academia, de falar de teoria, mas está dentro do meu trabalho, dentro da minha igreja, dentro da minha relação afetiva, dentro da minha relação de maternidade, dentro da minha relação sexual, relação comigo mesmo. Então, é difícil, porque isso... eu acho que minha irmã falou que trabalha com projeto, ela falou assim, Marcelo, os homens vão aceitar ser contra isso, ser contra aquilo, ser contra aquilo, mas dificilmente eles vão. É muito difícil para eles aceitarem a questão de ser contra o patriarcado e machismo, porque é um lugar que tira o poder deles, né? Tira esse lugar do privilégio que eles têm. Por mais que ele seja um homem que vai repensando as suas atitudes, no dia a dia, é um lugar que é confortável para ele, porque ele não tem que pensar em escolher uma promoção ou não, ele tem que pensar na roupa que ele veste para sair, porque ele vai ser escutado, vai ser violentado.
é uma infinidade de coisas. Eu tenho que ter carga mental de cuidar de toda a empresa. Quantas empresas a gente vê? Pessoas que cuidam da gestão, são homens, são uma pessoa quem cuida mesmo do trabalho de racionalizar, para ele funcionar e planejar, são mulheres. Quem faz o negócio rodar não são os homens, eles estão lá para tirar foto. Eu normalmente são bem ridículos. Assim. A gente diz, né, brinca, né, na roda, né, assim, hoje eu vou sair vestida da minha autoestima de homem branco hétero. Porque é isso, o cara é um ridículo, um perebado, e ele se acha o cara mais rico, mais inteligente na rodada do pedaço. Ainda fica te explicando o que você acabou de dizer. Socorro. E é um processo computacional que a gente está muito longe. E aí a gente é impactado com mais coisas. Muito. Em todas as esferas. Só um parênteses essa coisa da meditação. Eu me lembrei disso quando eu vim do Mato Grosso para cá. O gerente da minha unidade, o gerente do lugar onde eu estou, que também é no Mato Grosso, veio fazer uma entrevista comigo e disse assim: por que você está querendo vir para cá? Você é casado? Não. Ah, tá bom. Tem filhos? Não. Melhorou. Mas a sua família está lá. Está lá. E por que você quer ficar longe da sua família? Desculpa, qual é o sentido da pergunta? Olha, você não vai ter 6 meses chorando, querendo voltar porque tinha saudade da família, não, né? E assim, coincidentemente, eu sabia que ele era de lá. Eu disse: desculpa, mas você veio do Mato Grosso? Por que você veio do Mato Grosso? Não é porque aqui você teria mais oportunidades? Sim. E qual é o motivo de associar a mim o fato de que eu vou chorar daqui a alguns meses querendo voltar com saudade da minha família? Porque a busca por oportunidades tem essa trava de gênero em que homens são desbravadores quando buscam por oportunidades e mulheres ficam com medo, desesperadas e não vão aguentar. Aí ele disse: não, foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que eu disse. E aí eu fiquei com 2 medos, né? Porque eu fiquei incomodada pelo que ele disse e fiquei com medo de não me contratar. Eu pensei: pronto, eu já falei merda na entrevista, ele não vai aqui, eu não vou ficar na vaga. Ele só eu acho que isso aqui é interessante, inclusive. A gente. Já deu. Eu queria também fazer uma pergunta. Não tinha encerrado. Ela ainda não encerrou. Eu acho que o outro tema é assim: eu trabalho muito diretamente com o coletivo organizado dentro do Baixo Amazonas, que tem a ver com o movimento popular, sou da rua, sou do Rio, sou do território. E eu estou voltando para o meu povo da UFPA e tudo mais, assim, e para mim é um lugar muito difícil, professor. Assim, eu sei que a gente precisa ler, a gente precisa se apropriar, a gente precisa mais da coisa. O que hoje eu vejo? Bom, a universidade ainda está muito afastada da base da vida das pessoas. Porque as pessoas que a EPN atende lá, dentro da Santa Casa, a galera está lá, os profissionais vão se formando ainda preciosismos de eu uso isso, eu não uso aquilo e tudo mais, e a vida real está acontecendo e pegando, e a gente tem que fazer um letramento interno dentro das instituições e a gente precisa aprender a se comunicar. A gente faz um debate muito forte no CLT de que a psicologia, enquanto, não sei se todo mundo é psicólogo, mas assim, de que falar de marca social, falar de fascismo, falar de tudo isso, falar de tudo isso que afeta essa organização estrutural, afeta a vida das pessoas individualmente, mentalmente, mas isso não é só o meu. Isso tem a ver com o sistema que está imposto, eles têm responsabilidade. A universidade ainda é uma universidade feita para intelectuais que estão longe da vida das pessoas. As pessoas que vão atender essas pessoas. O psicólogo vai entrar dentro da clínica, das políticas públicas, a gente vai formar um advogado que vai atender essas pessoas, ou um bancário que vai estar naquele espaço atendendo. E a gente não vai formando essa massa crítica de pessoas para atender isso. E isso atrapalha a vida das pessoas. O coordenador de casa, a gente tem psicólogo e assistente social que vai lá e
por ser racista, machista, misógina, vai lá e atrás da pessoa, porque não fala que a gente tem que ter feito. Sabe? Porque está escrito, a gente tem que começar a formar pensadores críticos da universidade. É de 8 a 8 horas. E aí eu acho que o contexto de empoderamento, eu encerrando a fala, que é, não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. Essa ideia que o capitalismo embutiu, que se eu for um sucesso, eu vou conseguir influenciar um monte de gente na internet, não funciona na vida real. Na vida de quem se lasca mesmo, não funciona. Você tem que criar rede, você tem que fazer letramento, você tem que se dispor, não tem. E se tudo bem, você tem que comer, tem que pagar boleto, mas se for para se dispor, para estar num lugar que não me adoece, é melhor até. Porque às vezes se não tem um lugar que te dispõe, você. É isso. E vamos instituindo esse mundo. Sem dó e vontade. Sabe? É isso. É uma luta coletiva. Obrigada. Eu sei que já passou da hora, mas eu só queria falar no nome do Helena. Eu sou advogada, sou da Comissão das Mulheres Advogadas. E é só para fazer essa complementação que todas falaram, agradecer o trabalho de Helena, agradecer a palestra maravilhosa da Evelyn, e dizer que essas violências que a gente sofre, né, que são recordadas contra as mulheres, a gente só não pode falar, porque aquelas advogadas sofrem muito, que é a violência institucional. E é por isso que a CNA ela vem fazendo um trabalho de conscientização que não é um reflexo de toda a nossa obra, mas que tem uma sementinha ali que vai sendo colocada devagarinho. E assim, depois a gente pode até conversar sobre esse letramento, que é super importante. As coisas que a Evelyn trouxe, os instrumentos que ela trouxe hoje, né, não estão sendo falados por muita gente, mesmo estudantes de direito. Então, assim, é só agradecer mesmo. E tem muito trabalho para ser feito, a gente precisa incluir todas as categorias do prol, né, dessa ideia, que é essa união e assim, enfim, vamos discutir. Bem, gente, eu quero agradecer a todos os presentes, quero agradecer também à professora Luzia por ter, através do GEPEN, aberto para que a gente pudesse trazer essa discussão. Agradecer a Evelyn, que ela está com asma, mas veio aqui e nos trouxe tantas coisas boas, e maravilhoso entender a Berkeley. Tu fizeste assim de uma forma tão fácil, tão gostosa porque a Berkeley ela é difícil, né? Ela é um pouco difícil da gente entender, mas foi maravilhoso, Evelyn. Foi maravilhoso. E agradecer a Evelyn, agradecer a todos vocês. Professora, a senhora quer encerrar, dizer alguma palavra, alguma coisa? Agradecer já. E só queria além agradecer, que a gente continue esse livramento, porque é difícil. É difícil. As pessoas pensam que está falando para os dois. Não para si mesmo. Porque nós achamos que é o outro que tem essa situação. Nós não achamos que nós somos esse assado que foi colocado. A gente acha que é o outro. Não, nós temos que primeiro nos ouvir. Temos nesse 304 anos, ninguém fala para si mesmo. Isso é política. Nós já falamos na vez passada. E até a Evelyn trouxe uma dimensão da política interna da família. Se eu vivi num patriarcado, num permanente considerado amor, pai e mãe, a Evelyn me mostrou que isso é um processo de revisão da minha própria vida.
você acha que é o outro. É isso. Gente, obrigada. Tem lanchinho lá no pé da sala, viu? Foto. Bora fazer uma foto de todo mundo? Ah, sim. É um prazer levar